Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. A professora está com muita saudade de todos vocês e torcendo para que logo a gente volte nas nossas aulas normais, tá? Então, por enquanto, devido a essa quarentena, nossas aulas vão ter que ser gravadas e caso vocês tenham dúvidas em estar realizando as atividades em casa, logo vai estar disponibilizado para vocês um canal onde vocês vão poder tirar essas dúvidas direto com a professora, ok? Lembrando que cada aula que a gente vai fazer de língua portuguesa será de um módulo e esse módulo você tem a semana toda para estar realizando as atividades aí em casa, tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o módulo 6 de língua portuguesa, tá? Esse módulo aqui, creio que vocês já fizeram várias atividades em casa que foi passado pela Agenda Edu, tá? Mas a professora vai explicar um pouquinho das páginas para vocês. No módulo 6 é o Mundo Sem Fronteiras, tá? E ele vem trazendo aqui uma imagem pra gente, né? Que é uma imagem do nosso mundo onde nós estamos sempre conectados, nós estamos interligados pela internet. E o que a gente faz na internet? A gente joga, a gente pesquisa as coisas, a gente conversa com as pessoas, né? E um dos gêneros textuais, um dos tipos de texto que a gente vai conversar aqui hoje é sobre o e-mail, tá? Então, o e-mail, ele é o e-mail, ele é um recurso que a gente tem para usar através da internet para estar conversando com as pessoas. Ele é uma maneira da gente conversar com as pessoas, tudo bem? E-mail, tá, em português, significa correio eletrônico. O correio eletrônico, ele é um serviço que a gente consegue enviar e receber mensagem através da internet. Tudo isso que a professora está falando e detalhadamente vocês vão ver que tem lá na página 100 explicando, que a gente já vai chegar lá. Mas de maneira geral é isso. O e-mail, então, ele é um recurso que eu tenho onde eu consigo estar enviando e recebendo mensagem para quem eu preciso, ok? Lá na página, a partir da página 96, nós vamos ter várias atividades referentes ao e-mail, tudo bem? Então aqui é uma atividade bem simples, onde tem aqui algumas crianças, cada uma está localizada em um país, porém o nome desses países as sílabas estão embaralhadas. Então vocês vão precisar juntar essas sílabas corretamente para formar o nome dos países. Lá na página 97, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o livro Bia na Europa, que um trecho desse livro é exatamente sobre um e-mail que ela enviou, tá? Então, lá na página 98. A página 98, a gente consegue ver que tem um exemplo de e-mail, que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, a estrutura do e-mail, ela é parecida com uma carta. Lembra que a gente viu lá no comecinho do ano sobre a carta? Tá? Então, ela tem aqui a saudação, a mensagem inicial, a despedida e a assinatura, tá? Porém, a gente não tem que escrever ela e estar enviando no correio, a gente envia pela internet. Aqui, nessa mensagem, vocês vão ver aqui em cima que tem a palavra para. Então, o que significa o para? O para é o e-mail que eu vou colocar aqui para quem vai receber essa mensagem que eu vou estar enviando. O CC, a gente não vai usar agora, mas só para orientação, né? Significa com cópia. Quando eu quero estar enviando aquele e-mail para várias pessoas, aquela única mensagem para várias pessoas, eu posso estar colocando aqui nesse campo, tá? E o assunto, que no caso é Roma, é um museu a céu aberto. Então, o assunto é, o que se trata esse e-mail? Vocês vão estar colocando daí. Aqui, nós temos, então, o e-mail que a Bia mandou. Então, nós temos a
a saudação inicial, depois nós temos a mensagem, que é o que ela queria falar, né? Depois a gente tem a despedida, um beijo, e tem a assinatura, que é Bia. Todo e-mail, pessoal, todo endereço de e-mail, ele vai ter esse A circulado. Esse A circulado se chama arroba, tá? Então, como que eu iria ler esse endereço de e-mail aqui? flavio@arquitetos.com.br. Então, através desse endereço eletrônico, eu consigo estar enviando a mensagem que eu preciso, tá bom? Para essa pessoa no caso. Na página 99, que também são atividades que a professora já enviou para vocês fazerem em casa, provavelmente vocês já fizeram, tá? Vão ser atividades referentes ao e-mail também. Então, vocês vão ler aí com calma e estar realizando. Lá na página 100, como a professora já falou, aqui nesse pedaço da página vocês vão conseguir ler e entender exatamente o significado do e-mail, tá? Bom, até a página 100, pessoal, são as atividades referentes ao e-mail, tá? Então, o gênero textual que esse módulo traz, né? O tipo de texto que esse módulo traz é o e-mail, tudo bem? A partir da página 101, a gente vai entrar num novo conteúdo, tá? Que é o encontro consonantal. Então, lembra que a gente já ouviu falar sobre o encontro... Não, ainda não. Peraí, o professor está pulando etapa. Então, encontro consonantal. Vamos lá. O encontro consonantal, então, a professora fez um resuminho aqui na lousa e depois a gente volta aqui na apostila. Encontro consonantal. Ele é um encontro de duas ou mais consoantes na mesma palavra. Cada consoante representa um som diferente. Isso que a professora colocou na lousa, vocês vão ver aqui na apostila, que está explicando também certinho para vocês não esquecerem, tá? Esses encontros consonantais, que é o encontro de duas ou mais consoantes, eles podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Aqui na frente, a professora colocou dois exemplos para vocês, tá? Então, na mesma sílaba, quando eu tenho a palavra dragão e eu vou separar em sílaba, o D e o R, que são as duas consoantes, elas estão na mesma sílaba, tá? Prato, aqui também eu tenho duas consoantes, onde elas ficaram na mesma sílaba, ok? E eu tenho também o encontro consonantal em sílabas diferentes, tá? Então, eu tenho a palavra cerca e tenho a palavra disputa. A letra R e a letra C, elas formam um encontro consonantal, porém, elas estão em sílabas separadas. Disputa também. Eu tenho aqui o encontro consonantal do S e do P. Porém, nesse caso, elas também ficam em sílabas separadas, tá? Então, resumidamente, crianças, o encontro consonantal vai ser o encontro daquelas consoantes que estão na mesma palavra. Elas podem estar juntas ou separadas na sílaba, ok? Aqui nesse quadro, quando vocês começarem a ler, tem uma parte que fala: fique atento, não ocorre encontro consonantal quando as letras M e N formam dígrafos vocálicos. Por exemplo, nas palavras campo e mente, o MP e o NT não são encontros consonantais, já que AN e EN são dígrafos vocálicos, pois uma vogal seguida de MN representa um único som. Então, mas o que é mesmo o dígrafo vocálico, professora? Então, a professora colocou aqui dígrafo vocálico. Se você não lembra, você pode estar pesquisando lá a página 15, você pode estar procurando a página 15, pode estar também
verificando o nosso caderno de classe que tem um encontro vocálico. O encontro vocálico, lembra? São as vogais seguidas de an e en que formam um som. An, en, in, on, ok? E depois tem o dígrafo consonantal. O dígrafo consonantal, ele tá lá na página 28, tá? Então são aquelas duas letras que elas formam um único som, né? Por exemplo, a palavra carro. Então eu tenho RR. Esse RR eu tenho duas letrinhas, mas tem um único som. Então na palavra carro nós não temos um encontro consonantal, nós temos um dígrafo. Então foi por isso que a professora colocou aqui esses dois itens para vocês relembrarem, ok? E aqui também a diferença. Qual é a diferença então, professora, entre o encontro consonantal e o dígrafo? O encontro consonantal, cada consoante possui um som diferente. Por exemplo, pedra. O D e o R aqui são pronunciados na palavra. Eu consigo ouvir o som do D e o som do R. Então, se são duas consoantes e dois sons diferentes, eu falo que eu tenho um encontro consonantal. Agora, o dígrafo, eu tenho duas letras, porém ele tem um único som, chave. Aqui eu tenho duas consoantes, o C e o H, porém essas duas letras têm apenas um som. Então, eu não tenho um encontro consonantal aqui, eu tenho um dígrafo, ok? Agora, vai ter várias atividades aqui na apostila, onde vocês vão conseguir realizar através da explicação, tá? A professora vai explicar algumas que provavelmente pode ser que vocês tenham um pouquinho mais de dúvida, ou então para dar um exemplo. Número 2. Explica os encontros consonantais das palavras das placas a seguir. Então aqui nós temos várias plaquinhas e cada plaquinha aqui você vai ter que tentar, você vai precisar encontrar a palavrinha que tenha encontro consonantal. Por exemplo, a palavra perigo não tem encontro consonantal. A palavra cloro tem encontro consonantal, tá? E aqui embaixo você vai ter que colocar ela na coluna correta. A primeira coluna é encontro consonantal na mesma sílaba. Então você vai precisar separar mentalmente ou então em algum caderninho que você tem na parte a palavra cloro. Se o C e o L, que são o encontro consonantal, permanecer na mesma sílaba, você vai escrever a palavrinha cloro aqui na primeira coluna, certo? Depois a gente vai para a próxima placa, tá? Aqui na próxima placa, a nossa água para o jardim é totalmente reaproveitável. A palavrinha nossa, então, relembrando aqui a explicação. Nossa tem dois S's, porém a palavrinha nossa não vai ser um encontro consonantal, porque eu tenho duas consoantes, mas tem um único som. Então, nossa é um dígrafo, ok? Jardim. Jardim aqui, nós temos um encontro consonantal. Eu tenho a letrinha R e a letrinha D. São duas consoantes e eu pronuncio, a pronúncia de cada uma é diferente. Então, a palavrinha jardim tem um encontro consonantal. Eu preciso só verificar se separando ela, o R e o D, vai ficar na mesma sílaba ou não. Se ficar em sílaba separada, nós vamos colocar na segunda coluna. Tudo bem? Vamos lá para a página 103. Então, na página 103, nós também temos várias outras atividades referente ao encontro consonantal, tá bom? Está bem simples. Até a página 103, então, nós vamos fazer as atividades de encontro consonantal. Na página 104, já vai vir outro conteúdo para vocês.
que é a consoante não seguida de vogal, tá? Então, a consoante não seguida de vogal, a professora colocou algumas palavrinhas aqui na lousa. O que vai ser essas palavras, professora? Consoante não seguida de vogal. Aqui na palavra advogado, eu tenho a letrinha D, que é uma consoante, porém, ela não está seguida de vogal. Logo após, nós temos outra consoante, tá? E aqui o foco dessa atividade é vocês conseguirem realizar adequadamente a separação silábica dessas palavrinhas, tá? Então, como que a gente vai fazer a separação silábica dessas palavras, professora? Vocês vão perceber na separação silábica que a professora colocou aqui, que as consoantes que estão sozinhas, que não tem vogal com elas sempre vão ficar juntas com a sílaba que antecede ela, tá? Ou seja, elas vão ficar juntas com a vogal que fica antes delas. Então, advogado, o D vai ficar com a sílaba ou a vogal que está antes dela, que antecede a letrinha D. Nunca aqui na sílaba que vem depois. Objeto, objeto. Então, aqui também, a letrinha B vai ficar sempre no finalzinho daquela sílaba que antecede ela. Impacto, impacto. A letra C também vai ficar com a sílaba, né, que antecede ela, nunca com a outra sílaba, tá? Se vocês entenderem essa regrinha, vocês vão conseguir fazer todas as separações silábicas adequadamente, tá? Então, aqui na página 104, nós temos um texto, onde vocês vão realizar a leitura. E na página 105, tem as atividades referentes às consoantes não seguidas de vogal, tá? Então, aqui o primeiro exercício também está simples, onde você tem que colocar o nome das imagens. Depois, nós temos aqui um diagrama, tá? Várias palavrinhas que vocês vão ter que achar aqui, pode pintar ou pode apenas circular. E diante dessas palavrinhas que vocês acharem, vocês vão ter que depois fazer a separação silábica aqui no exercício número 5. Na página 106, nós temos a seção Cantinho de Leitura. Então, aqui no Cantinho de Leitura, nós temos aqui a capa de um livro, tá? Que se chama A Internet Segura, do Menino Maluquinho, onde também provavelmente vocês já realizaram essa atividade no caderno de classe, como foi pedido, tá? Naquela sequência de atividades que foi passada. E na página 107 tem um trecho do livro, onde vocês vão fazer a leitura com bastante atenção, para estar respondendo as perguntas que tem na página 108, tá? Respondeu a página 108. Aqui no exercício número 7, a professora já explicou uma vez isso para vocês, eu vou explicar novamente. Os exercícios, né, que tem esse balãozinho com 3 pontinhos aqui, nós fazíamos oral aqui na classe, né? Nós apenas refletíamos sobre aquele exercício, não era nada escrito. Então, aí na casa de vocês, como não tem espaço para estar preenchendo esses exercícios, vocês podem estar conversando com os pais de vocês ou com as pessoas que estão aí assistindo a aula junto com vocês, ok? E depois vem o para praticar, tá? Aqui no para praticar, ele vai trazer mais exercícios referente a tudo que a gente já conversou nessa aula, tá? Então aqui, agora é com você. Número 1. Ordene as sílabas formando palavras e depois contorne os encontros consonantais. Então vamos fazer a letra A juntos, tá? A letra A eu tenho cotiplas. Então, eu preciso estar colocando em ordem essas sílabas para conseguir achar uma palavra que tenha sentido. Que no caso aqui é plástico. Então, eu pego e escrevo a palavrinha aqui na frente, plástico.
Depois que você escrever a palavrinha aqui na frente, você vai achar o encontro das consoantes. Aonde então vai ter o encontro das consoantes? Aquela que fica uma do ladinho da outra. É aqui no início da palavra, o P e o L. Então você pega o seu lápis e contorna apenas o encontro consonantal, que é o P e o L. Tudo bem? Então dessa maneira vocês vão fazer todos os exercícios. Número 2, nós temos aqui um trava-línguas que vocês vão ler, tá? Um trava-língua que vocês vão ler. Depois vocês vão separar as sílabas das palavras que têm encontro consonantal. Então, a palavrinha que não tiver encontro consonantal não precisa fazer a separação, tá? E na letra B, há mais palavras com encontros consonantais na mesma sílaba ou em sílabas diferentes? Você vai contar e vai marcar aqui. Agora a gente vai lá para a página 110. Lá na página 110 nós temos 2 exercícios também que a professora vai explicar rapidamente para vocês. O primeiro, para que vocês consigam fazer sem dúvidas, tá? Então vamos brincar de loteria dos encontros consonantais. Aqui a primeira palavrinha, né? Todas as palavrinhas estão incompletas. Todas elas vão precisar de um encontro consonantal que estão aqui em cima. Então, a primeira palavra, o encontro consonantal que dá sentido a essa palavra é o CL. Então, quando eu coloco CL com a palavrinha que tem aqui, incompleta, eu vou achar a palavra clube, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um xizinho naquele quadrinho, né, do encontro consonantal que você está usando. E em seguida você vai escrever a palavra completa, tá? Só isso para fazer nessa atividade. O exercício número 4. Organize as palavras a seguir no quadro abaixo. Então a professora vai dar um exemplo aqui também para facilitar o exercício, tá? Então nós temos a primeira palavrinha. A primeira palavrinha que tem aí para vocês no exercício é a palavrinha estrela. Na palavrinha estrela, eu tenho o encontro consonantal. Eu tenho aí 3 consoantes que ficam juntinhas. O S, o T e o R, tá? Aí, pessoal, nessa atividade, a gente não vai levar em conta se fica na mesma sílaba ou não. Você só precisa mesmo achar o encontro consonantal. Então, essa palavrinha, eu tenho aí as consoantes, cada uma com o seu som diferente, então eu tenho um encontro consonantal, vou escrever aqui na primeira coluna, palavras com encontro consonantal. Agora, a gente vai para uma próxima palavra, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma palavra que não seria, para estar ajudando vocês aí. Então, eu tenho a palavra filho. A palavra filho, eu tenho L e tenho H, que são 2 consoantes. Porém, o L e o H, eles têm um único som. Então, não é um encontro consonantal. É um dígrafo vocálico, é um dígrafo consonantal, desculpa, tá? Então, como ele é um dígrafo consonantal, eu vou estar colocando ele aqui. Palavra com dígrafo, ok, pessoal? Então, vai verificar todas as palavrinhas e vai colocando aqui no quadro. Número 5. Explique com suas palavras a diferença entre encontro consonantal e dígrafo. Então, assim como a professora já explicou aqui para vocês, tá? Que o encontro consonantal, cada consoante vai ter o seu som. E o dígrafo é quando eu tenho as letrinhas, mas essas 2 letrinhas vão ter apenas um único som. Tá? Essa que vai ser a diferença. E depois, os exercícios vamos testar. O vamos testar são aqueles exercícios de múltipla escolha, onde apenas uma alternativa vai estar correta, tá? Então, na alternativa que for correspondente ao exercício, vocês vão estar assinalando. E para finalizar o nosso módulo, nós temos aqui a página 112.
A página 112 também foi uma atividade que a professora pediu para vocês fazerem numa folhinha de linguagem, tá? Então, essa atividade aqui, você teria que pensar num ponto turístico da sua cidade ou de alguma cidade que você visitou e que você gostou, e você tem que colocar as informações turísticas nesse papel, tá? Então, aqui tem o passo a passo de como você deve fazer, como você deve escrever, tá? Essa atividade, se ainda não estiver pronta, fazer na folhinha e deixar pronto. Aqui na página 113, vocês não precisam fazer. A página 113, você teria que colocar as informações se você foi bem ou não na sua apresentação, mas nós não tivemos a apresentação dessa atividade. Então, a página 13 pode deixar sem fazer, ok? E daí, pessoal, a gente chegou no final do nosso módulo, tá? Então, essas são as informações e explicações referente ao módulo 6. Lembrando para vocês que o módulo 6, que é dessa videoaula, vocês podem estar fazendo ele no decorrer da semana, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, alguma atividade ou alguma coisa que vocês não entenderam, tá? Futuramente a escola vai disponibilizar um canal de comunicação entre os alunos e o professor. Então ali eu vou estar conseguindo tirar exatamente a dúvida de cada aluno. Tudo bem, crianças? Até mais!